Bom, essa é a terceira e última aula sobre as teorias da administração. A gente vai ver mais algumas que influenciaram a visão de como a administração existe e é concebida nos dias de hoje. Então, a teoria das relações humanas. A ideia é o quê? Primeiro, que o trabalhador ele responde a diversas forças. A ideia do homo economicus, ou seja, onde eu só posso motivar o meu trabalhador a trabalhar mais simplesmente pagando mais, ela perde força. Se verifica que o fator econômico é extremamente importante, mas não é o único que deve ser considerado quando você vai criar um modelo para a tua empresa. Também se percebeu que as pessoas elas fazem parte de organizações dentro das empresas. Essas organizações não é a estrutura formal. Ou seja, você pode ter dentro da sua empresa, por exemplo, um determinado setor de contabilidade, setor de recursos humanos, setor de pagamentos, assim por diante, e lá dentro você vai ter essas microsociedades. No entanto, há outras microsociedades que se formam com pessoas de diversos setores, por exemplo, que se relacionam na hora do café, na hora do almoço, e esses micro-sociedades, elas influenciam como a empresa funciona também. E outra questão é que simples especialização não garante eficiência, ou seja, não adianta eu super especializar o meu funcionário em determinadas tarefas, porque isso não vai garantir, não é uma garantia direta de eficiência. Treinar funcionário, dar capacitação para o funcionário continua sendo importante, mas não deixa, mas o que começa a ser considerado é que isso não vai ser uma garantia de eficiência. É algo que deve ser feito, certo? Não é? Não pode ser ignorada a questão de treinamento e capacitação aos funcionários, mas que por si só eu não vou garantir que todo mundo vai ter um comportamento mais eficiente só porque passou por um treinamento. Então, os princípios são os seguintes. A capacidade social é fator determinante para o nível de competência. E o que seria essa capacidade social? Não é simplesmente dele executar o seu próprio trabalho, mas de se comunicar com os outros e de se relacionar com outros. Então, bons funcionários são aqueles que têm uma boa comunicação e que se comportam bem com os outros, que são sociáveis com os demais e que executam suas tarefas de forma adequada. Então, o seu comportamento social acaba se tornando algo extremamente importante. Vai começar a surgir aqui os manuais de comportamento, ou seja, aquilo que é socialmente aceito dentro da empresa ou não. Outra coisa que se percebe de forma bastante clara é que o comportamento do grupo se torna a mola mestra e estabelece padrões para todos. Ou seja, se o grupo, isso não quer dizer a empresa, é o grupo, esses subsistemas, tá? Essas subsociedades que surgem dentro da tua empresa, elas se comportam de uma determinada forma. Chega um novo funcionário que se comporta de forma diferente, esse sujeito, seguidamente, ele vai ter que se adequar àquele comportamento para ele ser bem aceito, certo? Então isso é um problema às vezes, porque às vezes esse sujeito que vem de fora ele tem ideias novas que podem até ser melhores para a empresa, mas ele é levado a se comportar, a executar as tarefas daquela forma pelo comportamento do grupo, ok? Então isso é uma força social dentro das empresas, principalmente das grandes empresas, que precisa sempre estar sendo observada. E por fim, que as relações humanas e a interação grupal são essenciais para a produtividade. Então, se você tem uma empresa onde as pessoas se relacionam bem, provavelmente você vai ter um ganho de produtividade, certo? Essas seriam as três principais ideias da teoria do comportamento social. E, principalmente, a questão da motivação. Então, como é que eu motivo o meu funcionário para trabalhar dentro de uma empresa? Eu só consigo isso, segundo essa teoria, se as necessidades dos indivíduos forem consonantes com as necessidades da empresa, certo? Uma das formas de fazer isso bem voltando um pouco ao homo econômicos, né, da questão do ganho, é a distribuição de lucros, certo? É uma das primeiras formas que se pensou de estabelecer que os objetivos fossem iguais. Olha,
Se a gente tiver uma produtividade melhor e a gente aumentar o lucro em 5%, vocês vão ganhar 5% a mais de salário naqueles meses, certo? Então, isso é o que se chama de compartilhamento de lucros, e isso pode ser um fator de motivação. Há outros fatores de motivação, a gente viu ali no início, que não, a economia não é só isso. Então, você se sentir bem dentro da empresa, você ter um bom relacionamento dentro da empresa, também são fatores de motivação. Você se sentir bem ao vir trabalhar é um fator de motivação importante. Então, essa é a ideia. Vai surgir também aqui, né? Todas as teorias, métodos e técnicas de motivação, né? Inclusive as palestras motivacionais e assim por diante, certo? Bom, outra teoria que vai surgir nos últimos anos, né, é a teoria dos sistemas. A teoria dos sistemas diz o seguinte: as organizações estão cada vez mais complexas e plurais, certo? Quando a administração surge, eu tinha basicamente chão de fábrica. Quando vai surgir depois a teoria da burocracia, eu começo a ter as empresas que trabalham com a ideia de escritórios. Mas agora eu tenho empresas extremamente diferentes uma das outras, produtoras de vídeos, empresas que trabalham com, por exemplo, a criação de propaganda e publicidade, jornais, rádios, empresas de redes sociais. É tão complexa e plural as novas empresas que estão surgindo que eu não tenho como estabelecer uma única forma de administrar por definição. Olha, a administração não importa se você vai trabalhar num banco ou você vai trabalhar no Facebook, vai ser exatamente igual. Não. Então, elas são complexas, elas são plurais, e eu preciso entender como ela funciona, que seria a avaliação da organização como um todo, que é um sistema unificado, mas também como as suas partes se comportam. Essa é a ideia da teoria dos sistemas. Então, a organização é formada por um conjunto de subsistemas que se relacionam entre si, formando um todo que tem objetivos únicos e gerais. Mas cada subsistema pode ter objetivos próprios. A união desses objetivos próprios tem que estar consonante com o objetivo geral da organização como um todo. Então, o principal paradigma aqui da teoria dos sistemas é o seguinte: várias formas de alcançar o mesmo objetivo. Então, eu não tenho de antemão como criar uma teoria única, onde eu possa estabelecer regras que se adaptam a todas as empresas, porque as empresas são muito diferentes entre si. Então, essa é a ideia, então, né, dos subsistemas e sistemas. Bom, finalmente a teoria neoclássica. A ideia aqui é um retorno a algumas dos princípios básicos da administração. Então, a ênfase aqui seria na prática, ou seja, em gerenciar processos, técnicas e os usuários, ou seja, os subordinados. Uma reafirmação relativa dos clássicos, ou seja, que a questão da burocracia é importante, a questão de subordinação é importante, mas dentro de um paradigma mais moderno, onde o comportamento social também é levado em conta. E a ênfase aqui, um pouco retomando o que fala a teoria dos sistemas, é nos princípios gerais da administração, sem entrar em detalhes específicos, exatamente pela complexidade que existe nas empresas modernas. Então, eu não tenho como estabelecer critérios, métodos, técnicas ou modelos extremamente complicados, porque as empresas são tão diversas entre si que, se você esmiuçar um modelo de forma muito objetiva, você dificilmente vai conseguir adaptar esses modelos aos diversos tipos de organização. Então, a teoria neoclássica ela estabelece que a administração é uma técnica social básica. Isso quer dizer que a grande maioria das pessoas, de uma forma ou de outra, vai trabalhar, vai utilizar-se da administração. Isso é verdade, não importa onde você vai trabalhar, em alguma forma ou de outra você vai estar trabalhando com os princípios da administração. Você vai estar administrando o seu próprio negócio, você vai estar administrando pessoas que trabalham contigo, ou você vai estar trabalhando para uma pessoa e você vai utilizar essas técnicas, certo? Não importa se é num arquivo ou não. A importância de conhecer os aspectos da função, ou seja, da função do gerente, do administrador.
Uma das principais questões aqui é saber dirigir pessoas, isso acaba se tornando quase que uma sub-área dentro da administração, tão importante que é saber como liderar, como dirigir, como estabelecer relações entre as pessoas dentro da empresa. A administração por objetivos, que já revém lá desde a administração burocrática, onde eu tenho que ter metas e objetivos. Então, a eficácia aqui é algo a ser perseguido e eu tenho que prover à administração meios para atingir os resultados finais. Então, a ideia aqui da eficiência ela é um pouco mais aberta, porque nem sempre eu vou ter os mesmos meios para atingir os mesmos objetivos. Mesmo que eu tenha questões mais práticas, mais técnicas, por exemplo, redigir um contrato de empréstimo, a análise do sujeito pode levar a questões um pouco diversas do que simplesmente regras e normas, certo? Então, a ideia aqui da teoria neoclássica é que a eficácia é a principal questão, né? Os objetivos é o que a gente sempre busca, sendo que os meios eles podem divergir no decorrer do tempo. Não importa o tipo de teoria que você siga, esse tipo de situação que a gente está vendo aqui sempre é possível. O estresse dentro do trabalho, dentro de uma empresa, dentro de um sistema, não importa se é um arquivo, se é uma empresa contábil, se é um banco, se é um Google, um Facebook, a questão de você ter inúmeras responsabilidades e ter que dar conta delas, por exemplo, em relação aos documentos que a gente está mantendo no arquivo, ela pode levar a níveis exagerados de estresse. Então, gerenciar, administrar um setor, uma empresa, ou pessoas, é saber lidar com esse tipo de situação, saber lidar com o sistema, saber lidar com as outras pessoas e conseguir passar por esse tipo de situação de estresse quando ele atinge níveis exacerbados de uma forma menos drástica do que nós estamos vendo aí, ok? Até a próxima.